Então, continuando a revisão, vamos estudar alguns exemplos do cálculo do campo elétrico. Então, o problema nosso é aplicar a expressão advinda da lei de Coulomb, que fornece o campo elétrico no ponto R. Para distribuições contínuas, nós vimos que essa expressão pode ser escrita como 1 sobre 4πε0, a integral sobre a distribuição contínua, que em 3 dimensões é a densidade volumétrica de carga ρ, R menos R', dividido por R menos R' ao cubo, integrado no volume, vou chamar de dV'. Essa é a versão 3D. A versão 1D ela é obtida substituindo a integral volumétrica por uma integral ao longo de uma linha onde existe a carga, e a densidade volumétrica de carga dá lugar à densidade linear de carga, que aqui eu chamo de lambda R'. Então, como um primeiro exemplo de aplicação, vamos pensar numa linha de carga que vai ficar disposta entre menos L e L, e o nosso ponto de observação colocado no ponto médio a uma altura que eu vou chamar de Z. Bom, para começar o problema, temos duas questões que sempre temos que nos colocar. Primeiro, por que a gente está fazendo isso? Qual que é o objetivo? O objetivo é determinar o campo elétrico no ponto P, porque isso se insere no contexto geral do eletromagnetismo. Qual que é a força numa carga teste colocada em um certo ponto do espaço devido a configurações de carga nas proximidades. Aqui nós temos uma linha de carga como a configuração das proximidades, e a gente pode colocar uma carga teste depois nesse ponto e calcular a força nela, multiplicando a sua magnitude pelo campo elétrico que nós vamos calcular. Então a gente responde a pergunta do eletromagnetismo nesse problema. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente antes de começar o problema é estabelecer um sistema coordenado, porque tudo vai fazer referência a ele. Então, no meu sistema coordenado, eu vou colocar a linha disposta ao longo de um eixo, que eu vou chamar de eixo X, e perpendicularmente ao eixo X eu vou definir o eixo que eu vou chamar de Z. Então esse é meu sistema coordenado. A partir disso, eu posso agora tratar o meu problema. Lembrando que a linha de carga está aqui. Eu posso pensar por simetria e tentar argumentar que este campo só vai ter componentes na direção Z, porque cada elemento de comprimento à esquerda gera um campo elétrico que tem uma contrapartida na direita que vai anular a sua componente X, sobrando só a componente Z. Mas eu posso também deixar a simetria aparecer naturalmente no problema, então vamos fazer os dois jeitos. Primeiro deixando ela resolvendo a integral e fazendo ela aparecer, e depois a gente discute o problema de novo, já pensando na simetria. Então, no primeiro caso, eu quero, definido o sistema coordenado, pegar todas as quantidades que estão integrando e defini-las. Primeiro R. R é o ponto de observação, onde eu quero calcular o campo. Então ele está em x igual a 0, y igual a 0 e a coordenada z igual a z. R' é onde eu tenho carga. Isso vai ser em x', 0 e 0, com x' compreendido entre menos L e L. Com isso eu construo o vetor R menos R', que é dado através de suas componentes pela subtração desses dois vetores acima. Então é menos x', 0 e z. O módulo de R menos R' é, portanto, x' ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. Finalmente, módulo de R menos R' ao cubo é o resultado de cima elevado a 3. Então, é isso. Lembro também que o lambda nesse problema é constante, é a densidade uniforme de carga linear, densidade linear. E o meu dl'
pode ser identificado com dx', porque é o elemento de comprimento que percorre a fonte, e a fonte está disposta ao longo do eixo x. Eu posso também calculá-lo pegando um diferencial dr' vetor, que é um vetor dx' na direção y, e pegando isso em módulo, que é o próprio dx'. Então, tenho todos os elementos para levar aqui. Aí eu construo a integral escrevendo lambda sobre quadro π0 e substituindo as coisas que eu defini dentro do integrando. Então, eu tenho E vetor no ponto R, escrito como lambda sobre quadro π0, integral. Aqui o vetor R menos R' é menos x', 0 e z. dl' é o dx', dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado a 3 meios. Então, vocês comparem isso com isso, vocês veem que é só a nossa tradução da expressão geral no nosso problema específico. Agora, a gente observa o seguinte: do lado esquerdo eu tenho o vetor campo, do lado direito eu tenho que ter um vetor também, que está representado aqui através das suas componentes. Então, nunca coloquem um vetor de um lado e um número do outro lado, vetor com vetor. No entanto, essa integral, por se tratar de um vetor, ela se divide em 3 integrais, uma para cada componente. Então, eu posso calcular o EX, o EY e o EZ. Então, é isso que eu vou fazer. Primeiro, o EX. O EX, então, é menos lambda sobre 4π0, integral de x' dx' dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado a 3 meios. Notem que aqui eu tenho um número agora, a componente é x. E do lado direito eu tenho um número também, que é o resultado dessa integral. Tá? Essa integral é muito fácil de ser resolvida. Basta chamar u é igual a x' ao quadrado mais z2. du, portanto, é 2x' dx', o que permite a gente identificar imediatamente que x vai ser proporcional a uma integral que pode ser escrita como 1 meio de du sobre u a 3 meios. E isso simplesmente é u a menos meio com sinal trocado. Ou seja, isso vai ser proporcional a menos 1 sobre x' ao quadrado mais z2 elevado a 1 meio, com x' variando de menos L a L. E aqui a gente nota imediatamente que esse resultado é zero, porque quando eu substituo L eu tenho L2 mais Z2, quando eu substituo menos L eu também tenho L2 mais Z2, eu tenho que fazer um menos o outro, e isso vai dar zero. Era aquele raciocínio que eu falei para vocês no início, por simetria a gente já podia ter percebido isso. O EY já é zero de cara, porque ele está multiplicado por zero. Então basta calcular EZ. Para calcular EZ, a gente tem uma integral de lambda vezes z sobre 4π0 dx' sobre esse denominador. Então é isso que a gente calcula. EZ é igual a lambda, o z pode sair da integral porque é uma constante, é a altura, né, em relação àquela linha de carga, a integral de menos L a L de dx' dividido pela raiz de x' ao quadrado mais z2. Bom, aqui é uma mudança de variáveis que a gente vai fazer, uma substituição trigonométrica que aparece em muitos contextos, em muitos problemas que a gente vai ter que resolver. A gente faz o x' ser z tangente de um φ. Isso me faz um dx' ser igual a z secante ao quadrado de φ dφ. A gente pode representar essa mudança de variáveis nesse triângulo. φ, tangente de φ é x' sobre z, então essa hipotenusa aqui é x' ao quadrado mais z2 elevado a 1 meio. Daqui eu tiro toda a minha mudança de variáveis. Bom, mas a integral, então eu vou deixar isso aqui para depois, ó, eu incluo no meu resultado. Primeiro, para resolver a integral. A minha integral dx' sobre raiz de x' ao quadrado mais z2 elevado a 1 meio, na verdade elevado a 3 meios, né? Tenho isso aqui,
elevado a 3. Então é elevado a 3 meios. Isso aqui vai ser um z, sai da integral, secante ao quadrado de φ dφ, dividido por, no denominador, o z2 fica em evidência, porque agora o x'2 também carrega um z2, e quando ele sai desse parênteses, ele sai como z ao cubo, e eu vou deixar ele aqui. Fica no parênteses 1 mais tangente ao quadrado de φ, que é secante ao quadrado de φ. Secante ao quadrado de φ elevado a 3 meios é secante ao cubo de φ. Então essa integral vai ser, aqui eu vou colocar uma setinha para mudança de variáveis, e essa integral vai ser 1 sobre z2 integral do cosseno de φ dφ. Portanto, essa integral vai valer 1 sobre z2 seno de φ. E na minha mudança de variáveis, fica claro aqui que o seno de φ é x' sobre a raiz de x' mais ao quadrado mais z2 elevado ao meio. Então isso fica 1 sobre z2 x' dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado ao meio. Ora, isso tem que ser integrado de menos L a L, e agora isso não dá zero, porque eu tenho um x' aqui que muda de sinal, se ele for igual a L ou igual a menos L. Então o EZ pode ser prontamente escrito. Eu escrevo a constante que eu tinha deixado para depois, lambda z, dividido por 4πε0, 1 sobre z2, aqui. Esse resultado vai me dar x' variado em L, é L, dividido por L2 mais Z2 elevado ao meio, menos, isso é avaliado em menos L, que é o mesmo resultado, então vou pôr um 2 aqui. Então, trocando em miúdos, EZ é igual a 2L lambda dividido por 4πε0. Um Z corta, então eu vou ficar com 1 sobre Z, 1 sobre a raiz de L2 mais Z2. Então esse é o meu resultado. E a gente pode avaliar um limite agora para pensar se de fato ele faz sentido. Vamos pensar nesse resultado para Z muito maior que L. Quer dizer, o ponto de observação está muito distante da linha de carga. Então nessa raiz, o Z domina a soma e ele sai da raiz como 1 sobre Z. Então vai ficar 1 sobre Z vezes 1 sobre Z, 1 sobre Z2. Aí o EZ vai valer 1 sobre 4πε0. O Z2 no denominador, e no numerador eu tenho 2L lambda. Ora, 2L é o comprimento total da minha linha. Lambda é um Q sobre comprimento, que pode ser o Q total sobre 2L, vale lambda. Então, esse 2L lambda nada mais é do que a carga total que eu tenho naquela linha de carga de comprimento 2L e densidade linear de carga uniforme lambda. Então, é o que a gente espera. Uma dependência com o inverso do quadrado de distância, como se toda carga estivesse na origem, porque eu estou muito longe e vejo aquela linha de carga então como um pontinho em Z igual a zero. Tá, então esse é o resultado. Agora vamos só pensar nele rapidamente, como que a gente poderia chegar por simetria, como montar a integral por simetria. Então vou só refazê-lo aqui a figura, menos L a L, o sistema coordenado é o mesmo de antes, e tem isso aqui. Então, eu tenho um elemento fazendo nesse ponto, gerando nesse ponto um campo elétrico para cá. A contrapartida aqui do outro lado gera um campo para o lado de cá. Esse eu vou chamar de DE, um campo elétrico infinitesimal gerado por um DL' infinitesimal que está aqui. E a minha ideia é calcular o E pela integral desse DE. Então, para calcular o E, eu vejo que só existe a componente Z, então eu escrevo EZ é igual a 2 vezes a integral desse meu DE, vezes um cosseno de θ, que vai ser a projeção dele dando a componente Z.
Então, θ está aqui, esse aqui também é θ. Veja bem, esse aqui é o DE. Ele carrega componentes x, y e z. Porém, quando eu faço a minha conta, a componente x some. A componente y também não existe. Sobra só a componente z. Então, tudo que eu preciso é calcular a componente z. Qual que é a componente z do DE? É o DE projetado na vertical. A projeção é feita por um cosseno de θ, θ definido como ângulo entre DE e a vertical. Como são ângulos opostos pelo vértice, θ pode ser representado aqui embaixo também. E isso mostra que o cosseno de θ vai ser um z dividido, aqui vai ser um x', um z dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado ao meio, que é o valor dessa hipotenusa aqui. Esse triângulo retângulo aqui. Então, cosseno de θ é z dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado ao meio. Então, notem o seguinte, como é que eu monto a minha integral agora, para calcular o EZ? Eu vou fazer duas vezes a integral de 0 a L, porque eu já estou multiplicando por 2, porque eu sei que cada elemento aqui tem uma contrapartida do outro lado, que vai me dar o mesmo resultado para a componente z. Então, eu multiplico por 2. Duas vezes a integral de 0 até L. Se eu coloco menos L a L, aí eu não posso multiplicar por 2. Eu estou pondo 0 a L porque eu sei que eu tenho que só dobrar esse resultado. Dividido por 4πε0 vezes o lambda, que é constante. Isso vai sair da integral. Ok. Cosseno de θ eu já tenho. Quem que é o meu DE? O DE vai ser dado por um lambda, que eu já coloquei aqui, um dx' dividido pelo quadrado da distância entre o elemento em x', vamos supor esse, ou esse, gerando o campo aqui. Então, vai ser x' ao quadrado mais z2 elevado a 1 meio elevado ao quadrado. Então, x' ao quadrado mais z2. O quadrado da distância entre esse elemento que gera o campo e o ponto onde eu quero calcular o campo. O quadrado da distância é isso. Cosseno de θ, z dividido por x' ao quadrado mais z2 elevado a 1 meio. Então, esse aqui é o cosseno de θ. Esse aqui, lambda dx' sobre x' ao quadrado mais z2, é um dq sobre distância ao quadrado. Isso é o meu DE, com 1 sobre 4πε0. Então, essa integral é idêntica que a gente tinha resolvido, só colocar aqui para vocês lembrarem. 4πε0, integral de 0 a L, de z, que fica do lado de fora, dx' dividido por x' ao quadrado, mais z2 elevado a 3 meios, 1 meio mais 1. Essa é a integral que a gente tinha resolvido por substituição trigonométrica, fazendo x' é igual a z tangente de φ. Então, a gente chega no mesmo resultado, já sabendo que x e y são iguais a zero. Então, esse é o exemplo que eu queria discutir com vocês. No próximo vídeo, a gente vai discutir mais dois exemplos, que é o do anel e do disco.